maravilhoso Deus, Criador dos céus e da terra. Deus Todo-Poderoso, em cuja presença nós estamos. Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez queremos te agradecer, Deus Altíssimo, pela tua bondade, pelo teu amor, pelo teu cuidado. Te agradecer pela paz, te agradecer pelo pão de cada dia, te agradecer pela verdadeira felicidade, te agradecer pelos livramentos que tu tem nos dado, Deus Altíssimo. Livramentos visíveis e invisíveis. Livramentos que nós vemos e que nós não vemos, mas tu tens concedido, Deus Altíssimo, a nós, a nossa família, aos nossos familiares, aos nossos irmãos em Cristo, às nossas irmãs em Cristo, a todos os teus servos, a toda a tua igreja em toda a face da terra. Te agradecemos, ó Pai, pela maior de todas as bênçãos, perdão dos nossos pecados, por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sim, Deus Altíssimo, pela maior de todas as bênçãos, os nossos nomes escritos no livro da vida, por intermédio do sacrifício do Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que morreu por nós, ressuscitou por nós, está sentado à direita de Deus Pai e um dia voltará para nos buscar. Assim, Deus Altíssimo, nós te agradecemos e te pedimos, continua, Pai, nos dirigindo pelo teu Espírito Santo, de poder e sabedoria em tudo que nós vamos realizar, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para a glória de teu santo nome, Deus Jeová, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Amém, amém e amém. Eu quero saudar a amada igreja com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, nós estamos agora no culto da noite, hoje domingo, dia 5 de abril do ano da graça de Deus de 2020. Estivemos pela manhã na escola bíblica dominical com os irmãos e agora dando continuidade, transmitindo a mensagem da palavra de Deus para toda a igreja, para todo o povo de Deus. Amados irmãos, eu quero convidá-los para juntos meditarmos em Tito, capítulo de número 2, versículo de número 11. Tito, capítulo de número 2, versículo de número 11, nos diz a palavra de Deus: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Amém. Maravilhoso Deus, te agradecemos pela tua santa palavra. Continua, Senhor, falando aos nossos corações, nos instruindo, nos edificando na rocha eterna, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Nos ensina pelo teu Espírito Santo de poder, sabedoria, unção e virtude. Amém, amém e amém. Amados irmãos, a graça de Deus, ela trouxe a salvação para todos os homens. Em Tito capítulo 2, versículo 11, está falando sobre a graça especialíssima de Deus, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Senhor Jesus, ele veio buscar e salvar todo aquele que se havia perdido. Eu estou dando ênfase na palavra todo, porque eu estava ouvindo, às vezes às madrugadas, alguns programas de pregação da palavra de Deus, e até mesmo na internet alguns pastores dando algumas opiniões sobre a graça de Deus, e nós vimos algumas correntes falando que a salvação não é para todos. Isso vai de encontro à palavra de Deus. As pessoas acabam até confundindo que todos não serão salvos. Mas por que todos não serão salvos? Porque nem todos crerão na palavra de Deus. Nem todos receberão de bom grado a salvação que Jesus veio trazer, começando pelos judeus. A Bíblia diz que Jesus ele veio para os que eram seus e os seus não receberam.
Mas a todos quanto o receberam, diz a palavra de Deus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Para ser filho de Deus, temos que receber o Filho do Deus Altíssimo como nosso Senhor e Salvador. Porque em nenhum outro há salvação. O Senhor Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens, mediador de uma nova aliança. O judaísmo, por exemplo, eles ainda aguardam um Messias. E por isso que na vinda de Jesus em glória, como está escrito no livro do profeta Zacarias, que o Senhor Jesus Cristo descerá com poder e grande glória, colocará os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, o Monte das Oliveiras se fenderá ao meio, naquele momento Israel será salvo, naquele momento os israelitas crerão que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador, verão a Jesus como Senhor e Salvador, o remanescente de Israel será salvo por amor a Abraão, a palavra que Deus já tinha dado a Abraão. E muitas pessoas confundem tudo isso. Por que aquele remanescente de Israel será salvo, os judeus serão salvos? Porque naquele momento eles crerão que Jesus Cristo é o Senhor e Rei, Salvador e Mestre. Crerão que Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que Ele é o Messias prometido. Hoje, tem pessoas que são de Israel, são judeus, e que creem em Jesus, e agora são feitos também Igreja de Deus. Porque não importa a nacionalidade, não importa se as pessoas eram judeus ou gentios, que gentios são os outros povos que não são descendentes de Abraão. Não importa se é judeu ou se é gentio, o que importa é que creia e receba Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e agora nos tornamos Igreja de Deus. A Igreja de Deus, irmãos, ela é formada por todos os povos, de todas as nacionalidades, de todas as raças, de todas as tribos, de todas as línguas, de todas as nações. Basta tão somente o homem crer em Jesus Cristo e recebê-lo como Senhor e Salvador, porque a graça de Deus se é manifestado trazendo salvação a todos os homens. É simples desta forma, é simples desta maneira. Basta crer e receber a Jesus Cristo como Senhor e Salvador e será salvo. Confessar que Jesus Cristo é o Senhor e Rei, Salvador e Mestre, recebê-lo como Redentor bendito, como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e permanecer firme nele, firmado na rocha, que é ele, a rocha eterna, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Quem vai nos ajudar nessa tarefa? O Espírito Santo de Deus. Porque sozinhos não poderíamos conseguir. Mas o primeiro passo é crer. Crer vem do verbo credare no latim. É entregar o coração. Nós precisamos crer, como diz as Escrituras. Receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Entregar o nosso coração, a nossa vida para Jesus. Dizer, como disse o apóstolo Paulo, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. O homem precisa crer em Jesus de todo o coração. Queridos, o homem precisa a cada dia receber a graça de Deus, que já foi enviada, Jesus já veio. A graça especialíssima de Deus, Jesus já veio para nos salvar. Importa tão somente que cada um de nós possamos estar firmados na rocha que é o próprio Senhor Jesus Cristo, edificarmos a nossa casa espiritual nele. Porém, eu quero muito falar hoje sobre o crer, porque algumas pessoas dizem, por que todos não serão salvos? Porque nem todos estão com o coração aberto para Jesus. O Senhor Jesus fala em Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta do coração, entrarei na sua casa,
cearei com ele e ele comigo. Nós precisamos abrir a porta do nosso coração e deixar Jesus entrar. A ceia é uma expressão que fala de uma confraternização. A ceia, quando nós recebemos alguém em nossa casa e ele senta à mesa conosco, mostra uma verdadeira comunhão. Jesus quer estar sentado à mesa conosco. Ele quer reinar nas nossas vidas. Vamos abrir o nosso coração, deixar Jesus entrar e reinar na casa toda. Não vamos deixar algum recôndito ou algum cômodo da nossa vida onde Jesus não possa entrar. Vamos convidá-lo para que ele possa entrar e reinar em toda a nossa casa. Quem fizer isso, a palavra de Deus está dizendo que a graça de Deus se é manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Mas é necessário crer. Crer como diz as Sagradas Escrituras. Crermos que Jesus Cristo, ele veio para nos salvar, morreu por nós, derramou sangue remidor, nos perdoando também de todo o pecado. Sangue que fala mais alto que o sangue do justo Abel, sangue de uma nova aliança, sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A graça salvadora, a graça que Jesus veio trazer, nos perdoa de todo pecado. Eu gostaria ainda de mostrar aos irmãos, na primeira epístola do apóstolo João, capítulo 1, primeira epístola do apóstolo João, capítulo 1, versículo de número 7, nos diz: mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Aí está o segredo. Crê em Jesus, que veio salvar todos os homens. Deus não faz acepção de pessoas, ele ama a todos igualmente. Quem se condena é o próprio homem quando não crê no unigênito Filho de Deus. Porque se crê, receber Jesus, ter comunhão com o Pai, andando na luz como Deus na luz está, a Bíblia nos revela: o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. E se tem uma coisa que faz separação entre o homem e Deus, está escrito em Isaías, são os nossos pecados, as nossas iniquidades. Como vencer o pecado e a iniquidade? Crendo em Jesus Cristo, recebendo o perdão que ele veio trazer, por meio da graça especialíssima de Deus que é Jesus. O Pai nos enviou Jesus para nos trazer a salvação, o perdão dos nossos pecados. E pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, o homem tem agora suas vestes espirituais branqueadas no sangue do Cordeiro e os nossos nomes escritos no livro da vida. Aleluia. Amados, então a salvação é para todos. Mas eu acabei de dizer que o homem é que se condena quando não crê no unigênito Filho de Deus. Quando não crê no Filho do Deus Altíssimo, que veio buscar e salvar todo aquele que se havia perdido. Eu vou ler aqui um versículo que nós consideramos o texto áureo da Bíblia. João capítulo 3, versículo de número 16, nos diz a palavra de Deus. Pastor, por que o senhor gosta de ler os versículos bíblicos e mostrar na Bíblia? Porque a base para a nossa salvação é a doutrina da Bíblia Sagrada, é a palavra de Deus, é a mensagem que Jesus Cristo trouxe dos céus, o evangelho que veio do coração de Deus para nós, para nos salvar por intermédio do seu Filho Jesus Cristo, a especialíssima graça de Deus, trazendo salvação a todos os homens. Glória a Deus. João 3,16 nos diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O versículo 17: porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo,
mas para que o mundo fosse salvo por ele. 18. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Amados, o segredo é receber a Jesus como seu Salvador. Crer nele, como diz as Sagradas Escrituras, porque Deus já enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A Bíblia nos revela: quem nele crê não é condenado. Pronto, a salvação é para todo aquele que nele crê. A decisão agora é nossa de recebermos a salvação de Jesus. Aí o Senhor pergunta: por que alguns não creem? Jesus explicou: porque muitos estão amando mais as trevas do que a luz. É decisão do homem. Tantas pessoas que pregamos o Evangelho: pastor, eu até sei que Jesus é o Salvador, mas eu preciso ainda me livrar de determinadas coisas. Agora, só quem vai te ajudar é Jesus. Entrega o teu caminho ao Senhor. Salmo 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. E essa palavra não é só para quem ainda não aceitou Jesus. Essa palavra é para todos nós. Temos que entregar o nosso caminho ao Senhor, temos que crer nele, entregar as nossas decisões da nossa vida a ele. O que é o homem sem Deus? O homem sem Deus nada é. É preciso crer em Jesus. A diferença está no crer. Não é crer de lábios, mas é crer de coração. Não é crer porque alguém insistiu e você quer se ver livre de alguém que te prega no Evangelho e diz: eu creio, pastor, eu creio, irmão. Não, é crer de coração. Você pode crer em Jesus agora na tua casa. Eu conheço irmãos que ouviram a palavra de Deus, o Espírito Santo falou no seu coração, e eles receberam Jesus em casa, dobrando os joelhos, e são servos de Deus abençoados para a glória de Deus, que deram lugar à mensagem da palavra de Deus, deram lugar ao Espírito Santo falando ao coração, o Espírito Santo que testifica que Jesus Cristo é o nosso Senhor e Rei, Salvador e Mestre, o Redentor bendito que o Pai enviou para nos buscar, para salvar todo aquele que se havia perdido. Então o segredo é este. Então a salvação é para todos, eu insisto. Agora é para todo aquele que nele crê, que crê em Jesus. A decisão é do homem. Não é que Deus faça acepção de pessoas, ele ama a todos igualmente, mas é necessário o homem receber o plano da salvação que Deus enviou na pessoa de Jesus Cristo. Então quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus e em nenhum outro há salvação. Esta é a pregação do Evangelho para todo aquele que crê. Jesus continua de braços abertos a te esperar. Entrega a tua vida ao Senhor. Creia nele, como diz as Sagradas Escrituras. Ah, pastor, mas a luta é tão grande, os problemas são tão grandes. Mas Jesus veio para isso mesmo, para nos livrar de todo o jugo do pecado. Ele veio tirar dos nossos ombros o peso, o fardo do pecado. Mateus capítulo 11, versículos 28 em diante. Palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo mais uma vez. Nós acabamos de ler em João, Jesus falando, testificando dele mesmo, que o Pai o enviou para buscar todo aquele que se havia perdido. E agora o próprio Senhor Jesus Cristo novamente, em Mateus capítulo 11, versículo 28, Jesus diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Palavras de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O versículo 28, ele está dizendo mais uma vez: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Quem está convidando é Jesus. Ele tem todo o poder no céu e na terra. Ninguém mais pode fazer isso. Chamar toda a humanidade. Então, vinde a mim todos
que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Quem pode trazer esse alívio é Jesus. O perdão desses pecados, os nossos pecados, é Jesus. Ninguém pode levar o fardo, o pecado de toda a humanidade, mas Jesus levou por nós na cruz. Ele levou sobre si o fardo, o peso de todos os nossos pecados na cruz do Calvário. Ele ali derramou sangue remidor, sangue que fala mais alto do que o sangue do justo Abel, sangue de uma nova aliança, sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele disse ao Pai: Pai, está tudo consumado. Ele cumpriu. O sacrifício de Jesus foi perfeito, foi cabal, foi completo. Não necessita o homem querer fazer penitências nem sacrifícios, porque Jesus já foi oferecido por nós. Ele, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, não somente morreu por nós, mas ressuscitou por nós, está sentado agora à direita de Deus Pai, intercedendo por mim e por você, intercedendo por nós. E um dia ele voltará para nos buscar e nós reinaremos com ele. Vinde a mim, disse Jesus, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele não está dizendo a alguns: olha, eu vou selecionar para salvar somente alguns e vou morrer somente por alguns. Isso é antibíblico. A verdade, quando fala que nem todos serão salvos, em algumas passagens da Bíblia, é porque o homem não deu crédito à pregação do Senhor. Isaías 53. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Essa profecia está falando que muitos rejeitariam a Jesus, mas muitos também receberiam a Jesus. A escolha é nossa. Você vai rejeitar Jesus ou vai receber a Jesus Cristo como Senhor e Salvador? A escolha é nossa. Nós temos o livre-arbítrio. Eu fico pensando que as pessoas falam tanto de livre-arbítrio e pensam que o livre-arbítrio é só para fazer o que é errado. Não, rapaz. O livre-arbítrio é para escolher também o que é certo. A escolha pode ser boa, excelente, ou a escolha pode ser má. Quem escolhemos somos nós. Escolhemos servir a Jesus. Vamos escolher dar lugar ao Espírito Santo de Deus. Vamos escolher a cada dia, Senhor Jesus, eu verdadeiramente te agradeço pelo perdão dos nossos pecados, Senhor, e me fortalece, me firma na rocha eterna que és tu mesmo, Jesus, e me prepara, Senhor. Me ajuda, me fortalece pelo teu Espírito Santo de poder, sabedoria, unção e virtude, para que a cada dia, Senhor, eu esteja mais e mais parecido contigo, Jesus. Amém? Devemos ser imitadores do Senhor Jesus Cristo. Queridos, ele veio buscar e salvar todo aquele que se havia perdido. A graça de Deus se ha manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Deus enviou seu Filho ao mundo para buscar todo aquele que nele crê, e quem nele crê não será condenado, porque já creu no unigênito Filho de Deus. Quem não crê já está condenado, porque não creu no unigênito. Mas quem crê no unigênito Filho de Deus, Jesus Cristo, será salvo. E a palavra diz que esta promessa diz respeito a nós, a nossos filhos e a tantos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Queridos, o Espírito Santo vai nos ajudar a cada dia a sermos fiéis ao Senhor, nas pequenas coisas e nas grandes coisas. Vamos dar lugar ao Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz em Efésios 4:30, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. O Senhor não nos deixou órfãos, mas Ele enviou o Espírito Santo para nos ajudar a cada dia, o Espírito Consolador, que nos instrui, que nos conforta, que nos fortalece, que nos corrobora no corpo, na alma e no Espírito. Certamente que outro dia, não hoje por causa do tempo, meditaremos sobre essa tarefa do Espírito Santo Consolador, mas eu quero dizer aos irmãos que o primeiro passo é crer que Deus enviou seu Filho ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Então, meus prezados irmãos,
nós queremos agora, juntamente com toda a igreja, agradecer a Deus mais uma vez por este dia de hoje, quando passamos na presença do Senhor desde pela manhã. Também quero dizer aos irmãos que a nossa campanha de jejum e oração continua a partir da meia-noite. Estamos fazendo a campanha, já tem 2 semanas, e graças a Deus, Deus tem falado aos nossos corações, e depois vou compartilhar com os irmãos algumas mensagens que Deus tem passado para nós, confortando o povo de Deus. Mas eu quero dizer aos irmãos, vamos crer em Jesus, como diz as Escrituras. Ele é o nosso Senhor e Rei, Salvador e Mestre. Nós estamos esperando a vinda de Jesus para nos arrebatar. Cremos verdadeiramente que os sinais estão se cumprindo, mostrando que a vinda do Senhor está às portas. Não podemos dizer nem o dia e nem a hora, mas tudo nos mostra que a vinda do Senhor Jesus está às portas. Os sinais manifestam. Jesus falou do princípio das dores em Mateus 24, versículo 8, e esse princípio das dores está acontecendo. Vamos pedir a Deus que tenha misericórdia a cada dia, mais e mais, do seu povo, da sua santa e amada igreja. Pedir ao Deus Altíssimo que a cada dia nos guarde debaixo do sangue do Cordeiro de Deus, que é o Senhor Jesus Cristo, que tira o pecado do mundo. Vamos pedir ao Deus Altíssimo que nos fortaleça, nos prepare, que a cada dia estejamos com a nossa vida no altar, que nós sejamos o perfume de Cristo, o bom cheiro de Cristo. Amados, oremos ao Senhor. Maravilhoso Deus, te agradecemos pela tua santa palavra que tem chegado até nós nesta noite. Palavra fiel e verdadeira de que Jesus Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Pai Santo, continua pelo teu Espírito Santo de poder, sabedoria, unção e virtude, trabalhando em nossas vidas, nos aperfeiçoando, nos fortalecendo na rocha eterna, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Ó Deus Altíssimo, porque a tua palavra nos ensina dizendo que a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Te agradecemos porque a tua graça nos alcançou, o teu perdão nos alcançou, nos firma na rocha eterna, que é o próprio Senhor Jesus Cristo, nos preparando para o grande dia do arrebatamento da igreja, quando no abrir e fechar de olhos, estaremos contigo para sempre na glória. Enquanto estamos aqui, ó Pai, na terra, nos ajuda a pregar a tua palavra, levar a mensagem, que sejamos o perfume de Cristo, o bom cheiro de Cristo, que a tua igreja possa a cada dia levar a mensagem que salva, que liberta, que transforma o homem numa nova criatura, a mensagem do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai Santo, guarda-nos debaixo do teu poderoso sangue, a tua santa e amada igreja, os teus servos, as tuas servas, expulsa todas as enfermidades do meio do teu povo, guarda-nos debaixo do sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, a saber o Senhor Jesus Cristo, aleluia. Também, Senhor, salva aqueles que não são salvos. Meu Deus, não deixa perecer, mas que não deixa que eles venham morrer, mas que venham alcançar a salvação. Concede outra oportunidade, apesar dessa pandemia que está no mundo, Senhor, passando agora, mas tu és aquele que é misericordioso. A tua palavra nos ensina, no Salmo 103, versículo 8, que misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Concede oportunidade para que as pessoas te aceitem, ó Deus Altíssimo, Deus Todo-Poderoso, que enviou o teu Filho amado Jesus Cristo para nos salvar, que recebam a salvação que tu enviaste na pessoa do Senhor Jesus Cristo, a especialíssima graça de Deus, que os homens possam receber a Jesus Cristo como Senhor e Rei, Salvador e Mestre, como Redentor bendito, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sim, ó Pai, a cada dia tudo isso nós te pedimos, e nos ajuda pelo teu Espírito Santo de poder e sabedoria a estarmos firmados nessa rocha eterna que é o Senhor Jesus. Nós te pedimos, ó Pai, e já te agradecemos, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, teu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Senhor Jesus Cristo, Leão da tribo de Judá, o Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Amém, amém e amém.